Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Vern Fronk. Misericórdia e verdade estão desafiando o sistema. Um dia, durante seu momento de oração, o monge Telêmaco recebeu uma convicção interior de que Deus queria que fosse a Roma. É claro que ele ficou empolgado com a possibilidade de visitar Roma, pois naquela época comemorava-se a vitória sobre os gauleses. O Coliseu, lotado com 50.000 pessoas, assistia às festividades com gladiadores lutando na arena contra feras e outros gladiadores. As multidões estavam extasiadas com o espetáculo. Telêmaco, porém, assistiu àquele derramamento de sangue de homens e animais com profunda dor no coração. Naquele momento percebeu por que Deus o conduzira a Roma. Ele estava escutando e deveria obedecer. Como uma chama acesa em seu espírito, ele não tolerou mais assistir àquela carnificina enquanto milhares aplaudiam. Ele deveria fazer algo. Ele faria algo. Desceu os degraus da arquibancada e pulou sobre a murada para dentro da arena. A multidão, vendo aquilo, ficou petrificada. Nunca haviam visto um espectador pular para dentro de uma arena com feras e gladiadores. De pé no meio, Telêmaco gritou: "Em nome de Jesus Cristo, parem!" As pessoas na plateia acharam que se tratava apenas de um velho louco. Um dos gladiadores bateu em sua face com o lado cego da espada. Ele caiu, levantou-se e gritou novamente: "Em nome de Jesus Cristo, parem!" Parece que isso atiçou a fúria da multidão. Alguém então gritou: "Matem-no!" O gladiador aqueceu. Telêmaco caiu por terra e morreu. Atordoados com o horrendo espetáculo, a multidão começou a esvaziar o Coliseu. Impressionante! Aquele momento de ousadia causou uma mudança. Os espetáculos sanguinolentos cessaram a partir daquele dia. A misericórdia estava clamando: "Basta dessa carnificina!" A verdade expôs a tolice daquele prazer insano. Se aquele foi ou não um momento conduzido por Deus, não é a questão. Um homem desejou desafiar o sistema social. Quando misericórdia e verdade se encontram, surge uma proclamação que a todos compele. Um catedrático foi certa vez questionado a respeito da posição bíblica quanto à justiça social. Ele sugeriu que nossa preocupação social deveria incluir 1. Dar esmolas, alívio imediato. Por exemplo, dar a uma pessoa um peixe para que possa comer hoje, o pão nosso de cada dia. 2. Desenvolvimento. Ensinar a uma pessoa como pescar, tal que ela tenha o conhecimento e as ferramentas para ganhar o seu próprio pão. Por exemplo, instrução em como cavar poços, dando ferramentas e ensinando tecnologia. 3. Mudança estrutural. Diz respeito a dar à pessoa uma parte dos lagos, tal que ela tenha acesso à pescaria por toda a sua vida. Isso inclui a propriedade da terra ou acesso à educação. Mudança estrutural, com frequência, envolve desafiar a corrupção política ou religiosa. Estamos frente a frente agora com a batalha deste século. Alguns insistem que a maneira bíblica ou evangélica é a confrontação. Existem muitas razões pelas quais as pessoas são pobres. Alguns são pobres porque são preguiçosos e sem esperança alguma. Outros são pobres porque vivem em um mundo que ignora Deus. O hinduísmo é um exemplo. O seguidor é pobre por manter um conceito errado de Deus. Muitos insistem que somente confrontando as trevas com a verdade e trazendo tais pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, podemos esperar por uma mudança realmente duradoura.
Outros insistem que apresentando um melhor modelo de estilo de vida, seduzirão as pessoas a mudarem seus próprios caminhos. Ao demonstrar o fruto do Evangelho, podemos ajudá-los a reconhecer que estão falidos. Somente uma mudança interior pode trazer uma mudança radical de caráter. Nosso modo de vida deve revelar isso a eles. Não há dúvida que Telêmaco chocou Roma e sua maligna estrutura social. Até que abracemos o fundamento do Evangelho, as estruturas sociais nunca mudarão. É óbvio que o cerne do pecado é nossa rebelião contra Deus. Queremos manter nosso eu no centro de nosso universo ao invés de Deus. O resultado é todo tipo de egoísmo. Independentemente da intensidade de atividades sociais, uma vida egocêntrica nunca sofrerá mudança fundamental. A raiz do Evangelho é trazer uma pessoa a Cristo, o qual tem à mão o machado para cortar a raiz do egoísmo. Somente então uma pessoa pode tornar-se misericordiosa para com outras, e a verdade mudará sua atitude em relação à vida. Nosso desafio: não aceitar medidas pelas metades. Misericórdia sem verdade produzirá apenas sentimentalismo. Verdade sem misericórdia produzirá uma ação mecânica e vazia, vazia de um coração piedoso. Pai, como posso manter em equilíbrio misericórdia e verdade? Tu me direcionas à nossa questão principal. Quando diligentemente ouço tua voz e decido obedecer, posso confiar que me confrontarás com a verdade ou continuarás a demonstrar um estilo de vida piedoso por meu intermédio. Estou à tua disposição.